Olá, hoje vamos trabalhar aqui o conceito de pesquisa de mercado, seus principais conceitos e aplicações, as situações em que a pesquisa de mercado pode fazer bastante diferença na trajetória das empresas. E quando a gente fala de trajetória das empresas, a gente na verdade está fazendo uma analogia como se a empresa fosse um organismo em movimento. Na verdade ela é. A empresa se movimenta na direção de atingir os seus objetivos. E nesse movimento, né, ela não está no vácuo, no vazio. Ela se depara com uma série de outros elementos externos que ela precisa estar mapeando o tempo todo até para efeito de decidir a melhor trajetória na direção dos tais objetivos. Se a gente imagina esse quadro, a pesquisa de marketing funciona como um instrumento para entender esses movimentos que acontecem fora da empresa e muitas vezes até mesmo dentro dela. E a posse dessa informação sobre o que acontece do lado de fora permite que a gente direcione a empresa de maneira mais certeira na direção do atingimento desses seus objetivos. Para a gente criar uma imagem mais concreta, vamos observar esse anúncio da empresa Taylor Nelson. A Taylor Nelson, na verdade, é um instituto de pesquisa britânico e que usou com muita propriedade a imagem de uma série de peças de quebra-cabeça espalhadas sobre a mesa, como alguma coisa que não faz muito sentido para quem observa, né? São vários pedaços que estão ali espalhados e tal, e aquilo como um todo não tem significado. O que a pesquisa de marketing ajuda a fazer é justamente colocar essas peças umas em contato com as outras, formando um quadro mais nítido. E dependendo do tipo de encaixe que a gente consegue, emerge da ação de pesquisa de mercado mais do que simplesmente um conjunto de dados, emerge informação. E dependendo de como essa informação é usada, a gente consegue fazer a partir dela previsão, com a vantagem óbvia, né, de prevendo o futuro, a empresa se prepara melhor para atingir esse futuro e para realizar os seus objetivos de acordo com esse ambiente que cerca a empresa. Perceba que as peças do quebra-cabeças não fazem sentido quando soltas aleatoriamente no espaço, mas ganham significado quando arrumadas sistematicamente. A pesquisa de mercado contribui para dar significado a dados originalmente soltos, que não contribuíam para o entendimento de determinada situação. Vejamos então o que é pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado é a obtenção sistematizada, o armazenamento e a análise de dados sobre situações de marketing de produtos e serviços. Quando a definição da American Marketing Association define pesquisa de mercado como uma obtenção sistematizada de dados, a gente tem que parar um pouco para entender o porquê do sistematizada. Na verdade, existe um método determinado para realizar pesquisa de mercado. Não é simplesmente uma investigação aleatória. E esse método, em geral, é bastante dominado pelas empresas especializadas em realizar a pesquisa de mercado. Não que não se possa desenvolver pesquisa internamente à própria empresa. As empresas grandes frequentemente têm um departamento de pesquisa. Mas ainda assim é importante a gente ter em mente que existe uma especialidade por trás da obtenção de dados, de modo que ela possa ser sistemática, isenta, né, de motivações e de preocupações que muitas vezes caracterizam esse ambiente da empresa. No calor da batalha, né, no meio da própria operação, se a gente não conseguir um olhar externo e mais isento sobre os fatos que estão sendo pesquisados, frequentemente a gente pode estar introduzindo desvios de percepção e vieses que vão apresentar um resultado de pesquisa diferente daquilo que realmente está acontecendo do lado de fora. Então, a obtenção sistematizada seria como se nós ajustássemos uma espécie de lente na investigação dos dados externos, dos fatos externos à empresa, de modo a poder enxergá-los com mais propriedade, com mais realidade. Um outro fator que também vale a pena colocar é que a pesquisa de mercado, ela investiga, né? Ela coleta os dados, ela armazena os dados de uma forma ou de outra, e a gente vai detalhar um bocado isso ao longo dessa nossa conversa. Mas, fundamentalmente, a pesquisa de marketing analisa esses dados de modo a transformá-los em informação. Existe, portanto, uma diferença aqui entre dados e informação. A informação é aquele conjunto de dados que foi coletado sistematicamente, né, e que é interpretado de alguma forma à luz da problemática e do contexto em que a empresa se insere. Então, procurando ser um pouco mais esquemático agora, o que a pesquisa faz?
A pesquisa é um instrumento de diagnóstico, na verdade. Ela é um exame do que está acontecendo do lado de fora. E esse diagnóstico, feito de maneira sistemática, com um método, como nós falamos, vai trazer a luz sobre uma série de fatos e vai gerar, portanto, novos conhecimentos na frente do tomador de decisão, do gerente, do diretor, enfim, do presidente, do gestor ou do conjunto de gestores daquela empresa que está realizando a pesquisa. O que esses novos conhecimentos promovem? Eles promovem mais clareza sobre esse trajeto da empresa, o que, por sua vez, minimiza os riscos. Na verdade, minimiza, nunca elimina, né? Porque estar envolvido num negócio, naturalmente, implica, né, correr riscos. Né? Mas eu costumo usar muito uma figura interessante para a gente entender a pesquisa, que é a figura de um carro sendo dirigido à noite por uma estrada escura. A pesquisa é mais ou menos como o farol do carro. Quanto melhor a pesquisa, quanto mais regulado é o farol, menor a chance de acontecer alguma intercorrência desagradável quando se dirige por uma estrada escura. A pesquisa, portanto, minimiza riscos. Né? E ela minimiza riscos por um determinado tempo. Por quê? Porque ela lida com a informação que é um produto essencialmente perecível. Né? O ambiente externo, né, que a gente está mapeando através da pesquisa, ele se modifica o tempo todo. Então a pesquisa vale, sobretudo, no momento em que ela é realizada e por um curto período de tempo a partir do momento da sua realização. É por isso, inclusive, que a gente vê quando assiste na TV, no noticiários, os dados da pesquisa eleitoral em anos em que tem eleição, eles sempre mencionam a data em que aquelas pessoas foram entrevistadas, porque a pesquisa vale, aquele resultado vale para aquela data. 2, 3 dias depois, já pode ter acontecido alguma coisa no ambiente que muda a opinião das pessoas e a preferência das pessoas pelo voto. Na pesquisa de mercado é a mesma coisa. Né? Ela é datada, ela funciona como instrumento que minimiza os riscos de uma determinada operação durante um certo período de tempo. A partir daí, a gente vai ter que estar realizando novas pesquisas. E é justamente por isso que a prática da pesquisa de marketing, ela deve ser uma prática constante, permanente. Com isso, eu não estou afirmando que eu só posso tomar decisões se eu tiver pesquisa de mercado na minha frente. As decisões mais corriqueiras, mais do dia a dia, que implicam em menor risco, podem ser tomadas sem pesquisa mesmo. Até porque a pesquisa tem um custo. Mas quando a empresa está de frente para uma situação em que ela corre um certo risco, em que ela vai desenvolver algum tipo de investimento mais pesado e tal, a pesquisa de marketing pode ser uma excelente saída para reduzir o risco desse investimento. Uma ideia que deve ser mantida em mente é a seguinte: a pesquisa de marketing diminui a incerteza na tomada de decisão, mas implica custo. Temos que ter em mente permanentemente o custo da pesquisa frente ao custo do erro, no caso da gente não ter feito aquela pesquisa. Vamos imaginar um exemplo. Imagina que eu tenho 500 mil reais para abrir um negócio novo, vamos supor uma delicatessen. Será que vale a pena gastar 200 mil reais em pesquisa para decidir se vale a pena gastar 500 mil reais na abertura daquele negócio novo? Será que vale a pena gastar 200 mil reais investigando o mercado potencial para produtos de delicatessen numa determinada região da cidade, quando na verdade eu pretendo investir 500 mil reais naquele negócio? Só de olhar essas duas cifras, me parece que 200 mil é um custo excessivo para a pesquisa de negócio que vale 500 mil. Mas e se o investimento fosse de 2 milhões? Ou de 5 milhões de reais, talvez? Será que vale a pena gastar 100, 150, 200 mil reais para decidir se vale a pena investir 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões? Então existe uma relação entre o custo da pesquisa e o custo do erro. Eu já tive alguns clientes que pagaram 30, 40, 50 mil reais por uma pesquisa que sinalizou que não valia a pena abrir determinado negócio que lhes custaria 3 milhões, 4 milhões. E eles ficaram felizes da vida de pagar aqueles 30 mil, porque evitou que eles perdessem muito mais. Eu não posso perder de vista que a pesquisa vai sinalizar um caminho ou outro. E um dos caminhos que a pesquisa pode sinalizar é justamente o de não realizar determinado negócio. Isso imaginando pesquisa na fase de planejamento do negócio, que é um dos contextos em que ela é aplicável, em que ela se justifica. Então, essa relação entre o custo da pesquisa e o custo do erro é alguma coisa que realmente tem que estar muito na minha frente na hora de avaliar a necessidade de investir em pesquisa. Um outro fator que também influencia, não apenas a relação entre um custo e outro, é o perfil de risco, né, do empresário, do investidor.
Se eu tenho, enfim, alguns mega empresários, como existem por aí, que têm muita experiência, têm muito capital, é mais provável que eles invistam em alguns sem trabalhar tanta informação via pesquisa antes, porque como eles têm muito recurso, perder alguns milhões aqui e ali não faz tanta diferença. Mas imagina um jovem empresário que tem, sei lá, 300 mil reais para abrir uma academia de ginástica, por exemplo. Aquilo é tudo que ele tem na vida, né? Ele vai tender a cuidar muito mais da aplicação daquele recurso, porque nem é tanto se eu comparar com investimentos maiores, mas é tudo que ele tem. Então, o cuidado, né, com esse investimento vai justificar, muito provavelmente, né, o investimento em pesquisa e investigação para poder embasar melhor a decisão de realmente entrar naquele negócio. Vejamos agora um outro exemplo que ilustra essa situação e tem a ver com uma faculdade no Rio de Janeiro que, lá pelas tantas, precisou mudar de endereço. Essa instituição funcionava com 3 cursos de graduação em 2 campi. Um campus na Glória, que é um bairro da zona sul do Rio de Janeiro, próximo ao centro, e um outro campus na Tijuca, que é um bairro da zona norte, que é um bairro bastante residencial, enfim. E ambos os campi funcionavam, tinham uma coisa em comum, eles ficavam na linha do metrô, que numa cidade como o Rio de Janeiro funciona bastante bem no sentido de viabilizar que as pessoas cheguem até enfim, o local das aulas. Lá pelas tantas, essa instituição comprou a permissão de realizar 5 cursos novos de graduação. Administração, informática, direito, enfim, 5 cursos novos. O que ampliou muito a necessidade física de salas de aula, que eles não tinham disponíveis naqueles 2 campi que eram usados até aquele momento. Surgiu então uma necessidade de marketing, ampliar as instalações, criar mais espaço para aqueles cursos novos que dali a um ano e meio no máximo, já iam estar estourando a capacidade física, né, das instalações que existiam até então. Qual é a situação nova então? Achar um novo prédio, achar um novo endereço para que as faculdades pudessem se instalar. Nesse contexto, depois de muito procurar, acharam um prédio que ficava no Rio Comprido. O Rio Comprido é um outro bairro da zona norte do Rio de Janeiro, que tinha um prédio muito grande, muito bonito, de frente para uma avenida movimentada e tal, mas que tinha um problema, muito pouca condução passando por aquele lugar. E aí, de frente para essa alternativa, que gerava uma dúvida, que implicava um determinado risco, foi sugerido, né, aos gestores daquela universidade que fizessem uma pesquisa. Uma pesquisa para detectar o quê? Até que ponto os estudantes da instituição se concordariam, né, e veriam de modo interessante com aquele novo endereço. Bom, diante disso, fez-se uma investigação em relação a alguns institutos de pesquisa que poderiam ajudar a resolver aquela solução e até que os gestores daquela universidade conseguiram uma proposta de um instituto reconhecido no Rio de Janeiro, na época, que faria um estudo geodemográfico que mediria o potencial teórico de consumo de serviços de educação superior naquele novo bairro, né, ali no Rio Comprido. A geodemografia é um tipo de pesquisa que gera como relatórios uns mapas coloridos e que sinalizam o potencial teórico de consumo e localizam, inclusive, a concorrência. Essa pesquisa, na época, custava em torno de 14 mil reais, mais ou menos, isso tem alguns anos. E os gestores da universidade olharam para aquela proposta e pensaram no seguinte: mas como assim 14 mil reais? Isso é muito dinheiro por uma pesquisa. A gente não precisa de pesquisa, a gente pode fazer a mudança mesmo sem investigar o que está acontecendo em volta, porque a gente sabe que vai dar certo, a gente conhece muito o negócio. E assim eles fizeram. Dali a 3 meses alugaram um novo prédio, em 6 meses haviam reformado completamente aquele novo prédio, gastaram só na reforma alguma coisa na faixa de 2 milhões de reais, e pelo novo prédio eles pagavam mais ou menos 40 mil reais por mês de aluguel. Esse tipo de investimento parecia tranquilo, enquanto que 14 mil reais para decidir se aquela era uma boa opção pareceu caro demais. E ao cabo de 8 meses, no início de um semestre letivo, eles se mudaram para o tal novo prédio, deixando as instalações da Glória e da Tijuca para trás. O que será que aconteceu depois dessa mudança? A rejeição pelo novo endereço foi total, né? Assim, era tão difícil chegar lá, porque não havia metrô e havia só 2 linhas de ônibus, que boa parte dos alunos que frequentavam a faculdade naquela época procurou alternativas e começou a evadir da faculdade. Eles perderam muitas matrículas. E um outro fato ainda pior:
Aquele novo prédio, apesar de muito bonito e localizado de frente para uma avenida muito movimentada, ficava a menos de 500 metros de uma outra instituição imensa, hoje uma das maiores universidades do Brasil, que era uma concorrência tão forte, né, que ao cabo de menos de 2 anos, essa instituição que investiu tanto no prédio novo acabou fechando as portas, porque não acreditou na importância de iluminar o caminho para uma decisão tão importante quanto é a mudança de endereço. São muitas as aplicações da pesquisa de mercado. Na verdade, elas acontecem com muita intensidade, com frequência, antes mesmo do lançamento do produto, acontecem há 1 mês do lançamento, acontecem logo depois que o produto é lançado, 3 meses depois, e na verdade acontecem para sempre. Ao longo de todo o ciclo de vida do produto tem espaço para algum tipo de pesquisa. Vai variar o tipo de pesquisa, vai variar a metodologia, mas a importância de estar iluminando o caminho, como a gente falou há pouco, com o farol da pesquisa de mercado, ela não pode ser negada, né? Ela é realmente, né, fundamental para o atingimento dos objetivos daquele produto dentro, né, dos objetivos maiores da empresa. Detalhando um pouco mais, antes do lançamento, a gente tem uma série de pesquisas que são realizadas mesmo antes do produto existir. O chamado teste de conceito, por exemplo, é um tipo de pesquisa onde a ideia do produto é testada junto a consumidores em potencial. E essa ideia depois pode sofrer uma série de testes internos e externos de produto, com o objetivo de dar subsídio ao pessoal do laboratório da pesquisa e desenvolvimento, né, que vai estar detalhando as características e o funcionamento daquele produto. Muitas vezes vai-se fazer um estudo de previsão de vendas e, eventualmente, dependendo do nível do investimento total do produto, até mesmo um teste de mercado, que é um tipo de pesquisa onde uma cidade inteira é usada como mercado teste e que é muito cara, mas se justifica quando os valores, as somas envolvidas nesse lançamento são muito altas. Decorrido 1 mês de lançamento do produto, né, há espaço para outras pesquisas, pesquisas telefônicas, pesquisa com compradores no ponto de venda, pesquisas em relação aos donos dos pontos de venda e outras tantas podem estar sendo ativadas, né, para ganhar noção sobre como o produto está sendo aceito pelo mercado. 2 ou 3 meses depois, né, continua-se monitorando o comportamento do consumidor, tanto por telefone como muitas vezes pessoalmente. E para sempre, na medida que um produto vai avançando no seu ciclo de vida, um painel diário de consumidores, auditoria de estoques, estudos de benchmarking e painel em lojas, né, de varejo são alternativas bastante comuns, né, para manter a visão e a clareza sobre a trajetória daquele produto ao longo do seu ciclo de vida. Então, com tantas aplicações da pesquisa de mercado, né, surgem diversos tipos diferentes de informação a partir da pesquisa de mercado. Um primeiro tipo, né, vindo de fora para dentro, são as chamadas informações para análise do mercado. Aquelas informações de que a gente necessita antes mesmo do produto ser lançado. Informações, por exemplo, sobre o ambiente externo, né, uma análise do macroambiente, do microambiente, todo aquele conjunto de forças que está externo à empresa, mas que impacta a empresa no sentido da sua trajetória. E nesse sentido, a gente acaba tendo fornecedores especializados em reunir esse tipo de informação. A EBSCO, por exemplo, né, é muito conhecida pelos seus sistemas de biblioteca. Ela, na verdade, é muito procurada como empresa que mapeia o macroambiente. Economia, política, tecnologia, enfim, né, economia, isso é informação bastante importante. O Ibope Inteligência, uma divisão do grupo Ibope aqui no Brasil, é um outro exemplo, que desenvolve esse tipo de informação frequentemente para as empresas que não têm, dentro da sua própria estrutura, um departamento de inteligência de mercado. Então, a gente pode contratar esse serviço do Ibope Inteligência, né? Ainda dentro do ambiente externo, né, a gente tem as pesquisas que voltam a levantar informações, análise do comportamento do consumidor, das suas necessidades e características. Nesse sentido, né, surge a figura dos chamados Cool Hunters e dos Cool Searchers. Os Cool Hunters são aqueles pesquisadores de comportamento que têm, por especialidade, pesquisar comportamentos que, na verdade, ainda não se instalaram de verdade. São comportamentos típicos daqueles indivíduos chamados formadores de opinião, indivíduos realmente inovadores, que hoje desenvolvem comportamentos que mais adiante, daqui a 2, 3, 5 anos, em alguns casos, vão estar sendo difundidos e vão virar moda, vamos dizer assim. Só para dar um exemplo.
Há coisa de 10 anos, né, eu li uma matéria no jornal que falava sobre um determinado bar que fica em Paris, no subsolo de uma loja chamada Colette. É uma loja que vende coisas muito descoladas e tal. E nesse bar da Colette, há 10 anos, o que era muito quente e soava até mesmo esquisito era o fato de que as pessoas iam lá para saborear alguma coisa entre 50 tipos diferentes, sabores diferentes de água. Água com sabor. Era uma coisa que há 10 anos era uma novidade absoluta, né? E quem ia no tal bar, no subsolo da Colette, beber água com sabor, eram os indivíduos mais descolados, né, e que faziam coisas que muito pouca gente na época fazia. Ora, o que é água com sabor hoje? Água com sabor hoje é uma coisa que a gente encontra no supermercado. Então hoje as pessoas têm hábito, né, de consumir esse tipo de produto, mas há 10 anos quem fazia isso eram os tais inovadores, que já eram pesquisados pelos chamados Cool Hunters. Esses profissionais trabalham para empresas de pesquisa que a gente chama de Cool Searchers, que justamente estão o tempo todo como radares, sinalizando e mapeando comportamentos inovadores, e essa informação vai ser passada para as empresas de produtos de consumo, que vão usar a informação como guia, como orientação para o desenvolvimento de produtos, que vão ser lançados daqui a 2, 3, 5 anos. Uma fonte de informação sobre Cool Hunting é, por exemplo, o site The Cool Hunter, que é fácil de acessar, ele está ativado na internet, é bastante fácil e até interessante de observar. E o Cool Hunter ele vai trazer informações sobre design, arquitetura, viagens, serviços, moda, que são justamente setores bastante influenciados por esse processo de comportamento a partir de um grupo que é inovador, né, cujo comportamento daqui a 2, 3, 5 anos vai estar sendo considerado moda e vai estar sendo desenvolvido, né, por segmentos expressivos de consumidores. Um outro local onde você encontra muitos indivíduos desse tipo, dessa classe de inovadores, é, por exemplo, o Hotel Faena, fica em Buenos Aires. É um hotel interessantíssimo, fica num prédio que foi um moinho há algum tempo, que foi transformado em hotel por obra do Philip Stark, que é um arquiteto famoso e bastante inovador. No Faena você encontra muita gente inovadora, muita gente inclusive vai lá para observar o comportamento dessas pessoas inovadoras, e é o palco dos Cool Hunters, né? Daqui a 2, 3, 5 anos, aquilo que a gente observa hoje no Faena vai estar virando moda, né, em locais menos restritos, né? E as pessoas vão estar desenvolvendo esse comportamento de uma forma mais geral. Além do comportamento do consumidor, um outro ambiente que também precisa ser investigado é o chamado ambiente interno. Os processos internos, a cultura e a estrutura da empresa também têm que estar devidamente mapeadas para efeito de haver uma conexão entre o processo interno da empresa e as oportunidades do mercado que elas estão aproveitando, né? E isso abre palco para um outro tipo de empresa especializada em mapeamento de processos internos, tal como, por exemplo, a Digo Consultores ou mesmo o Instituto Ecossocial, que tem feito um trabalho excelente, até onde eu tenho podido acompanhar e tal, no mapeamento desses processos internos. Além das informações para análise de mercado, né, que constitui todo esse ambiente externo à empresa, aos consumidores e até mesmo o ambiente interno, a pesquisa de mercado também me ajuda a levantar informações para análise do marketing mix especificamente. E o marketing mix são aqueles famosos 4 Ps, né, que a gente acaba sempre esbarrando quando estuda em marketing, que são os produtos e serviços, o preço, a praça e a promoção. Quer dizer, eu posso usar a pesquisa de mercado para definir melhor que características o meu produto vai ter, que features, que vantagens, que diferenciais ele vai ter, qual vai ser o preço mais adequado, preço, condições de pagamento, condições de crédito, quais são os melhores pontos para distribuir esse produto, onde que é necessário que haja lojas ou uma rede de concessionárias, por exemplo, no caso de automóveis. E por fim, não menos importante, a pesquisa também me ajuda a definir os itens de promoção, propaganda, publicidade, promoção de vendas, relações públicas, enfim, todo o conjunto de ações de comunicação, né, que vão estar trazendo para o mercado, para o consumidor, a informação sobre aquele produto, de modo que ele possa se tornar atraente o suficiente, principalmente se considerarmos que os produtos têm concorrência, né? Então a comunicação ela é bastante importante. Bom, depois que o produto é lançado, né, um outro tipo de informação que a pesquisa de marketing traz para a gente são as informações sobre medidas de desempenho. O que são as medidas de desempenho? O quanto o produto está vendendo efetivamente. Como que a venda do produto reage a mudanças, né, que a empresa faz no seu composto mercadológico ou no marketing mix. Por exemplo, se eu tenho um produto vendido em supermercado, um iogurte, por exemplo,
né? Eu mudo o preço do iogurte, eu entro com uma nova campanha de promoção desse iogurte. Eu consigo, através de medidas de desempenho, medir o impacto dessa nova promoção ou desse novo preço sobre a venda do produto na gôndola do supermercado. O SAS é um exemplo de sistema que faz isso muito bem, na verdade é banco de dados, né? A cadeia de supermercados Pão de Açúcar usa o SAS, que mapeia informações de milhões, de dezenas, centenas de milhões de consumidores, com o objetivo de medir quase que em tempo real o impacto de uma mudança na promoção sobre a venda daquele produto, né? Quando a gente começa a falar de banco de dados, né, isso acaba levando ao estudo e análise de um outro conceito importante para a pesquisa de mercado, que é o conceito de sistemas de informação de marketing, ou SIM, vulgo SIM para os íntimos, né, que vai nos ocupar um bocado agora também. Vejamos agora a definição de sistema de informações de marketing. Um sistema de informações é uma estrutura interativa e contínua de pessoas, equipamentos e procedimentos que coletam, selecionam, analisam e distribuem informações de marketing pertinentes, corretas e em tempo hábil para os tomadores de decisões. Então, só para enfatizar, o sistema de informações de marketing, como sistema que é, né, ele tem genericamente uma entrada, uma saída e um processo que acontece dentro do sistema. E esse processo transforma aquilo que entra em alguma coisa diferente na saída. Ora, o que é que entra? Entra, por um lado do sistema, os dados, né? Assim, o conjunto de dados que a gente está o tempo todo buscando do mercado, que é parte do que a pesquisa de marketing faz, né? Dentro do sistema, esse dado é transformado em informação através de uma série de subsistemas, né? E ele sai informação, ou seja, aquele dado qualificado, interpretado, né, e preparado para subsidiar a tomada de decisão. Se a gente percorre esse sistema continuamente, como nós também já comentamos hoje aqui, né, a pesquisa de marketing e de mercado ela é uma ação contínua, eu começo a evoluir de informação para conhecimento. A empresa detém conhecimento na medida em que ela continuamente transforma dados em informação, o que faz sempre muita diferença na trajetória dessa empresa frente aos seus concorrentes. Bom, por falar em dados que entram no sistema, vale a pena a gente diferenciar os dois principais tipos de dados que alimentam esse sistema. Dados esses que têm que ter qualidade na entrada, né, porque dados com qualidade acabam resultando em informação de qualidade também. Se você alimenta um sistema com lixo, acaba que sai lixo da mesma forma. Esses dados podem ser de dois tipos, os chamados dados primários e os dados secundários. Os dados primários são aqueles dados que a gente coleta no mercado diretamente a partir das suas fontes. Então, quando você faz uma pesquisa no shopping, uma pesquisa na rua, e pergunta diretamente aos consumidores o que eles preferem, né, em termos de cor, sabor ou característica em geral de um produto qualquer, você está indo diretamente à fonte. Isso é o dado primário. É aquele dado coletado com uma finalidade específica, né, e que enseja um trabalho de campo, tal como veremos aí mais adiante. Já os dados secundários são de uma natureza diferente. Os dados secundários foram coletados anteriormente, num outro momento, por uma outra empresa, com uma outra finalidade, né, então estão guardados de maneira, né, organizada e recuperável, e você vai lá e consulta aqueles dados, né, para efeito de subsidiar uma tomada de decisão. A gente também faz pesquisa em cima de dados secundários, mas esse tipo de pesquisa é o que a gente chama de desk research, pesquisa de gabinete. A pesquisa que a gente faz usando, por exemplo, fontes disponíveis na internet, bibliotecas, órgãos do governo, né, que já têm informações compiladas, né, e disponíveis, né, aos pesquisadores e aos, empresários em geral, ou estudantes muitas vezes. E aquela informação devidamente interpretada é adaptada, né, para, clarear uma determinada questão de marketing. Detalhando um pouco melhor as fontes de dados secundários, a gente tem, por exemplo, instituições não governamentais que se dedicam a determinada atividade que, em função dessa atividade, coletam informações que podem ser usadas para fins de pesquisa.
Também temos alguns serviços padronizados de informações, né? Algumas vezes órgãos governamentais também disponibilizam esse tipo de informação, publicações, e cada vez mais a internet é uma fonte recorrentemente usada, intensamente usada para fins de pesquisa de mercado. Esses dados secundários, eles estão presentes em uma série de fontes. Por exemplo, entre as instituições não governamentais, algumas importantes a citar são a Fiesp, né, ou a Ciesp, a Anfávia e o Sebrae, por exemplo, né, são bastante reconhecidos e bastante recorrentemente usados. Existem também serviços padronizados de informações, como, por exemplo, a ABA, Associação Brasileira de Anunciantes, a ABEP, Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, o Ibope Mídia e a Gazeta Mercantil. Além disso, alguns órgãos governamentais também são bastante úteis e muito usados e muito organizados nesse sentido. Por exemplo, o IBGE, o BNDES e o IPEA, né, na área de economia, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, é bastante usado. Além disso, as publicações na internet são cada vez mais procuradas pelo baixo custo, pelo fácil acesso. A Folha de São Paulo, a revista Exame, a Conjuntura Econômica, o próprio Google, né, e a Folha Online são, só para citar alguns. Em suma, o sistema de informações de marketing separa os dados das informações, avalia a necessidade, né, de mais informação, cria espaço para desenvolver as informações realmente úteis e, por fim, distribui as informações no tempo certo e a quem de direito. A essa altura, é importante a gente ter clareza de que essa quantidade de dados que a gente acumula, na verdade, significa um grande investimento que a empresa, ou que a instituição, a organização está fazendo em nome da clareza da sua trajetória e da sua competitividade, né, no mercado em que ela atua. Quanto maior a quantidade de dados acumulados, né, maior o investimento que isso representa, né, para coletar, organizar e usar inteligentemente esses dados. É importante não perder de vista que, por mais que a gente tenha um sistema a serviço, né, da coleta, do armazenamento, da análise de dados, né, isso não pode ser encarado como uma atividade fria. O sistema é importante, né, porque ele dá corpo a essa coleta de dados e essa investigação, mas eu não posso perder de vista a necessidade de aplicar toda uma sensibilidade com relação ao que está acontecendo no mercado, a colocar um bocado de alma, na verdade, né, nesses dados e com isso criar realmente os insights e as ideias que vão estar direcionando a empresa para atingir as melhores oportunidades que ela tem pela frente. Bom, como dicas de estudo, eu queria sugerir que vocês procurassem essa obra do Fauzi Najib Matar. Apesar do nome, ele é um autor brasileiro, na verdade, é professor e pesquisador da USP, Universidade de São Paulo, e é uma das obras mais completas e atualizadas e, essencialmente, por ser escrita por um brasileiro, ela é muito contextualizada à nossa necessidade, ela tem uma série de dicas interessantes de fontes de dados secundários que correspondem, na verdade, ao que a gente tem, né, aqui por perto e tal. Com todo respeito aos autores americanos, essa obra do Matar é muito boa e merece atenção. Ele foi lançado em 2 volumes, né? Tem o primeiro volume e o segundo volume, e os dois juntos constituem uma obra bastante completa sobre pesquisa que eu até hoje uso no dia a dia de pesquisador mesmo. Lá pelas tantas, a editora Atlas, ela lançou uma edição compacta voltada para um público crescente de alunos de graduação, de faculdade, que queria uma coisa um pouco mais objetiva e tal. É uma obra que tem menos a parte quantitativa, né, a parte de estatística mais pesada, que é apresentada na versão em 2 volumes. Ela foi suprimida na versão compacta, mas que ainda assim é uma ótima base, uma ótima referência para um estudo complementar sobre pesquisa de mercado e, como eu já disse, bastante contextualizado a nossa realidade aqui no Brasil. Vale a pena, é um investimento bacana e cada vez mais um livro presente nas bibliotecas e tal, então é bastante fácil de acessar.